Meus irmãos, sobre Daniel e seus amigos nos reinos pagãos. Eu quero ler com vocês capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças, eu te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. E mais um versículo, meus irmãos, dois versículos, versículo 34 e 35, que diz assim: Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos seus pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Ó Senhor, vamos agora meditar na sua palavra. Ó Senhor, fale conosco. Rogamos que o Espírito Santo conduza esse estudo para que possamos compreender as Escrituras e aplicar a nossa vida hoje, Senhor. E que o nosso coração se abra com obediência, com fé, à sua santa palavra, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor, para a sua glória e o nosso bem em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu quero continuar, meus irmãos, o nosso assunto da manhã de hoje. Na verdade, da nossa série que nós estamos fazendo neste mês de janeiro, com a graça de Deus, sobre Daniel e os seus amigos dos reinos pagãos. Nós estamos estudando esse assunto com o objetivo de aplicar a nossa vida hoje, porque nós somos, quando nós falamos assim, Daniel e os seus amigos, nós estamos falando de pessoas crentes daquela época, de pessoas de fé, como até o irmão Fernando leu hoje Hebreus 11, e fala lá dos heróis da fé. Dentre esses está evidentemente Daniel, que fechou a boca de leões, né? Pela fé, Deus abençoou a ele. E ele e os seus companheiros estavam ali, eram homens de fé, os quatro, mas eles viviam nos reinos pagãos e tinham que enfrentar muitas dificuldades. Nós também, nós somos pessoas de fé, sendo cristãos, nós somos pessoas de fé, pertencemos ao reino de Deus e vivemos no meio desse mundo pagão. E as coisas não mudaram. As dificuldades que eles enfrentaram lá, nós temos também hoje. E essas dificuldades, irmãos, nós aprendemos a enfrentá-las exatamente com o exemplo de Daniel. Nós já vimos aqui algumas coisas nesta série, nós vimos como Deus estava controlando esses reinos pagãos e o próprio Deus levou seus servos para o exílio na Babilônia. Nós vimos que Deus estava com o seu servo ali, jovenzinho ainda, Daniel, cuidando dele no exílio e abençoando e guiando. E nós vimos que Daniel tinha a esperança da restauração de Jerusalém e que Deus o abençoou, porque ele ficou até o tempo do Ciro, que foi aquele homem que ordenou a volta dos cativos a Jerusalém. Nós vimos então, irmãos, que Deus ele cuida de nós, que Deus ele está conosco, que Deus é soberano também sobre os reinos pagãos e que nossa esperança está na Nova Jerusalém. Nós também esperamos uma restauração, um retorno à nossa casa. Na verdade, nós não somos daqui. Nós lemos em Hebreus também hoje que nós somos como peregrinos, né? E essa palavra é importantíssima. E nós vimos também, porém, irmãos, que ainda que nós não sejamos da Babilônia, mas nós não desprezamos a Babilônia por completo, porque Daniel aprendeu na Babilônia, mostrando que a Babilônia também, Deus abençoou a própria Babilônia. Deus não abandonou este mundo. Deus está no mundo, dando a sua graça, que nós chamamos de graça comum,
mesmo aquelas pessoas que não são crentes, que não têm fé. E o próprio Daniel aprendeu com os pagãos, mostrando que nós podemos, inclusive, aprender coisas boas por causa da graça comum de Deus com as pessoas deste mundo que não são crentes. Todavia, Daniel também, ele não comeu as iguarias do rei, não bebeu o vinho do rei, mostrando que tinha coisas que Daniel não aceitava, conforme a palavra de Deus. Daniel servia ao Senhor. E por causa de Deus, ele sabia fazer essa diferença entre o que é bom e o que é mal na Babilônia. E ele então escolhia o que é bom e desprezava o que é mal. Assim também nós hoje. Nós não somos pessoas que desprezamos o que há de bom neste mundo. Existe muita coisa boa, a ciência, muita coisa da filosofia, tecnologia. Nós mesmos usamos todas essas coisas, mas nós, porém, não abraçamos tudo que é da Babilônia. E nós não abraçamos, portanto, mostramos aqui no estudo passado, a idolatria da Babilônia. Porque o que importa para nós é adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e de misericórdia. Hoje de manhã, porém, eu abordei mais o capítulo 2 sobre uma questão das dificuldades, meus queridos irmãos, que existem na Babilônia. Eu citei aqui para vocês 3 dificuldades que existem e que nos atingem diretamente: o medo, a opressão e a confusão de mente. E aqui nós vemos exatamente aqui no rei e nos seus ministros, nos seus magos, porque Deus fez com que o rei ficasse com medo. Sim, Deus fez o poderoso Nabucodonosor ter medo através de um sonho para mostrar que um rei poderoso, por mais poderoso que seja, ele tem medo, porque é um rei pagão, é um rei que não conhece a Deus. E, portanto, irmãos, podemos ter o que tiver nesse mundo, o medo existe nesse mundo. Desde que Adão ouviu a voz de Deus no paraíso e ele se escondeu entre as árvores, é porque ele teve medo. Primeiro, o medo é o medo de Deus. Esse é o medo essencial. O homem pecou, então o homem está contra Deus, o homem tem medo de Deus. Mas também ele não se sente seguro. Ele sabe que sem Deus, no final das contas, no coração dele, na consciência dele, ele sabe que ele não tem segurança nenhuma. Quando a morte bate, quando bate a dificuldade, quando ele começa a pensar nas grandes questões da vida, sobre a morte, eu falei aqui do universo, o sentido das coisas, ele fica com medo. E ele também se torna uma pessoa, consequentemente, opressora, porque o medo leva a isso. Leva a raiva, ao ódio, à opressão com relação ao próximo, medo misturado com orgulho, e finalmente nós vimos aqui a perplexidade de pensamento, a confusão de pensamento. O rei está confuso, os magos estão confusos, porque eles não conseguem interpretar o sonho do rei, eles não conseguem dizer o que o rei sonhou, porque o rei queria que eles dissessem o que ele sonhou, e tampouco interpretar o sonho do rei. Então, a confusão ali. Mas aí entra Daniel. E Daniel faz de novo a diferença com relação a essas coisas, conforme mesmo o capítulo 1, ele é uma pessoa diferente, já vimos no capítulo 1, né? Ele é de outro reino, mas aqui Daniel, ele não tem medo, aquele medo, não é que ele não sinta medo, não é que ele não tenha os seus temores, não é isso, mas ele não tem aquele medo do rei nem dos magos, porque ele confia em Deus. A primeira coisa que Daniel faz então é perguntar o que aconteceu, conversar com seus amigos crentes, chamá-los para a oração, e ele mesmo orar e buscar a revelação de Deus. Então ele sabe onde encontrar a paz, a segurança, ele sabe que Deus é soberano e que Deus tem a solução sempre, e que em Deus nós estamos seguros. Então ele não tem medo, ele é uma pessoa também que ele não oprime ninguém, ele sabe dialogar, ele sabe conversar, ele é uma pessoa mansa, ele também, irmãos, não tem confusão de mente, muito ao contrário, ele mesmo diz aqui no texto que nós lemos, por causa da revelação de Deus, ele é uma pessoa que tem sabedoria. Ele diz aqui no versículo 23, ele diz, ó Deus de meus pais, veja que ele já conhece Deus desde os seus pais, ele foi ensinado pelos seus pais. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças, te louvo, porque me deste sabedoria e força. A sabedoria de Daniel não deixava ele como os outros, perplexo, confusos. Então, meus irmãos, hoje é a mesma coisa. As pessoas nesse mundo têm medo da vida, da morte, têm medo de Deus, têm medo de tudo.
As pessoas neste mundo, elas são raivosas, opressoras, briguentas. As pessoas neste mundo, elas são confusas, elas estão perdidas. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, nós passamos a entender, irmãos, que Deus está conosco, que Deus é a nossa paz em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, justificados por mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus em Cristo Jesus, né? Então nós temos paz com Deus. Nós sabemos que, sim, nós temos temores, angústias, ansiedade, mas aquilo que os apóstolos falam, lançamos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós colocamos diante dele as nossas petições, porque ele está conosco. Então nós sabemos onde encontrar paz, nós sabemos que podemos orar, podemos levar as nossas angústias para os nossos irmãos, pedir, orem por mim, como Daniel pediu, vamos orar. Podemos meditar nas Escrituras, ter entendimento para saber o que fazer, temos discernimento. Nós temos, meus irmãos, então, a paz de Deus, o discernimento de Deus, e nós nos tornamos também pessoas que não oprimimos ninguém, que passamos a, conforme o nosso Deus, a ser longânimos, pacientes, amorosos e orar pelas pessoas. Nós vamos aprendendo essas coisas, irmãos. E eu disse para vocês à noite, convém a nós, como Igreja de Jesus, a exemplo de Daniel, nós que somos de outro reino, dentro desse reino pagão, sermos pessoas assim. Isso é bom testemunho. É isso que Deus nos chama para ser diante do mundo mau, diante do mundo cheio de medo, cheio de opressão, cheio de confusão de mente. As pessoas precisam olhar para nós como cristãos, e se nós nos aproximamos de Deus em Cristo, isso vai acontecer, meus irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e observarmos que em nós existe uma paz que excede todo entendimento, né? Que elas precisam olhar para nós e perceber que nós somos pessoas tranquilas, mansas, que sabem dialogar, que conversam com elas, que não fazem como Nabucodonosor, dizendo assim, eu vou te matar, né? Eu vou te matar porque tu não sabes interpretar o meu sonho. Foi isso que Nabucodonosor fez. E os cristãos devem ser exemplo de mansidão, de tolerância, de longanimidade. As pessoas precisam se aproximar de nós e ver isso em nós, em Cristo. Precisam se aproximar de nós e ver também que nós não somos confusos, mas que nós temos uma sabedoria divina das Escrituras. Então, meus irmãos, eu disse para vocês, convém que façamos isso. E hoje eu quero avançar, agora à noite, eu quero avançar nesse pensamento, mostrando para os irmãos mais das ações de Daniel, nessa situação toda, e meditando um pouco mais sobre isso, para tirar lições para nós. Porque é isso que nós estamos fazendo, né? O título dessa série é Daniel, seus amigos no reino pagão. Então nós vamos olhar para Daniel, olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego e tomá-los como exemplo realmente para nós e aprender com eles. Bom, meus irmãos, observe uma coisa aqui que eu quero destacar para vocês, tá? Em primeiro lugar, quando você lê o texto, eu já disse até isso na exposição, vocês sabem que nós fizemos as exposições até o capítulo 6, já. Se Deus quiser, em fevereiro, nós vamos voltar com as exposições normais, a partir do capítulo 7. Mas quando eu fiz a exposição do capítulo 2, eu lembro bem, talvez os irmãos lembrem, que eu disse uma coisa aqui para vocês naquela ocasião, que quando você pega os versículos do capítulo 2, o versículo 1, até a entrada de Daniel, Daniel aparece ali no capítulo, no versículo 13, você vê confusão, medo e morte. Confusão, medo e morte, porque o rei está com medo, ninguém entende nada, nem ele, então está todo mundo confuso, e ele decreta a morte de todo mundo, de todos os magos, mestres, entre eles Daniel. Agora, quando entra Daniel, tudo muda. É como se entrasse assim uma luz nas trevas. É como se entrasse um outro tipo de ar espiritual. Às vezes você entra num lugar assim, o ar está viciado, né? Sabe aquele ar fechado, numa sala fechada, abafado, está viciado. Aí alguém diz assim, abre a janela. Abre a janela. Abre a janela e entra aquele ar. E tudo muda, não é assim? Já experimentaram isso? Então, parece-nos isso aqui, irmãos. Daniel, até a entrada de Daniel tem medo, confusão, morte. A morte está reinando, todo mundo vai morrer. Os magos não podem fazer nada.
Mas aí entra Daniel e entra a paz, a serenidade, a tranquilidade e a salvação. Porque Daniel salva todos os magos, salva todos os mestres, ninguém morre mais. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: Daniel, eu já disse isso desde a introdução desses nossos estudos no livro de Daniel, que já tem aí, acho que nós já fizemos 60 e poucos estudos, então já temos mais de ano, né? Mas eu disse lá naquela introdução ainda, que Daniel é um tipo de Jesus Cristo. Então, o que a palavra de Deus está nos ilustrando por todo o Antigo Testamento, irmãos, com vários personagens bíblicos, entre eles Daniel, é que quando entra Jesus, tudo muda. O ar está carregado e viciado. Existe um ambiente de confusão e existe a morte. Mas quando Jesus entra no ambiente, o ar fica limpo, puro, dá para respirar, né? E entra luz, entra entendimento e entra salvação. Ninguém morre mais. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele salva da morte, porque ele morre para salvar da morte. Ele traz luz, entendimento, compreensão, porque ele é a luz do mundo, ele é o verbo, ele trouxe entendimento sobre as coisas espirituais que nós tanto precisamos saber, que verdadeiramente nos trazem paz. Ele é aquele que morre por nós na cruz e nos limpa dos nossos pecados, meus irmãos, nos trazendo paz com Deus. Então, Daniel é um tipo de Jesus Cristo, que quando você observa, você tem aqui um homem sereno, tranquilo, obediente, manso, que não é vingativo, que conversa e que vai buscar a Deus e que é obediente a Deus, a exemplo de novo de Jesus, Deus homem que em todo o tempo que passou nesse mundo foi humilde, manso, obediente ao Pai e fazia tudo o que o Pai queria e foi até a morte de cruz, porque essa era a vontade do Pai. E a partir daqui então muda. O que a Bíblia está querendo mostrar para nós, irmãos, nesse tipo de Jesus Cristo que é o próprio Daniel? Que é o seguinte: nós não temos solução para o medo neste mundo, nem para a opressão, nem para a confusão de mente. Que até eu esqueci de falar um detalhe sobre Jesus, que Jesus, sendo a luz do mundo, ele é aquele, acho que eu falei, né? Que ele é aquele que traz a sabedoria, que traz a luz, que traz a verdade. Pois bem, o que o texto está dizendo para nós é exatamente isso. Quando Jesus entra, e é pela entrada de Jesus que o medo é vencido, que a opressão é vencida, que a confusão de mente também é vencida. Então, a igreja, ela é aquele povo, e esse é o passo seguinte dessa questão, dessa verdade. A igreja é o povo exatamente, irmãos, que tem essa mensagem. Só a igreja tem. Os governos não têm, as universidades não têm, as ONGs não têm, nenhuma instituição humana tem. Todas essas instituições, elas são importantes. A de nós, se não houvesse governo. A de nós, se não houvesse também o conhecimento científico, as faculdades, a universidade, tudo isso é muito bom. Mas, meus irmãos, essas coisas não resolvem o que é de mais essencial no coração humano, para onde eu estou indo, quem é Deus, como eu posso ter paz e segurança, mesmo na verdade que eu estou envelhecendo, ficando fraco, e um dia eu vou morrer. Como é que eu tenho paz? Não, essas coisas não trazem solução. Essas coisas não trazem entendimento, discernimento espiritual. Essas coisas não trazem, meus irmãos, a libertação da opressão. Não trazem. Podem até atenuar, diminuir a opressão, mas não resolve. A opressão está no mundo. O único poderoso para nos libertar
é Jesus Cristo. E a igreja é o único povo que tem essa mensagem de Jesus Cristo. Portanto, eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que Daniel e os seus companheiros na Babilônia é Cristo na Babilônia. Hoje, aplicando aos nossos dias, é Cristo se manifestando na cidade de Belém, no Brasil, no estado do Pará, na nação brasileira, em todo o mundo. Agora, se manifestando através de quem? Se manifestando através de mim e de você. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa importante. É que também, ainda que por um lado Daniel seja um tipo de Cristo, mas Daniel é um tipo de Cristo, não é Cristo, é um tipo, é uma ilustração. Mas ele é apenas um homem. Ele, na verdade, em si mesmo, ele não é Cristo. Ele ilustra Cristo, mas em si mesmo o que ele é? O que Daniel é, irmãos? O que Sadraque é, Mesaque, Abidnego? O que eles são? Eles são todos o quê? Servos do Deus verdadeiro no meio de um mundo pagão idolátrico, de uma nação idolátrica que é a Babilônia. E eles estão ali como que uma ilha de luz e de paz e de discernimento de verdade, de conhecimento de Deus e de libertação. Eles estão ali como aqueles que, através dos quais essa libertação chega. E aí você chega no segundo aspecto, portanto, na vida do próprio Daniel, que não somente Daniel é um tipo de Cristo, no sentido de quando ele entra tudo muda, mas ele também é um tipo de Cristo no sentido de como... Um tipo de Cristo não. Mas ele também é um servo de Deus no sentido de que ele, por ser fiel a Deus, é que traz esperança para o Nabucodonosor, para os magos, os sábios, que Nabucodonosor estava morto de medo e decidiu matar todo mundo, mas no final do capítulo nós temos isso de Nabucodonosor. Veja que coisa maravilhosa. Vamos ler o versículo 47? Leia aí comigo o versículo 47. O mesmo Nabucodonosor que inicia o capítulo com medo e mandando matar todo mundo, é esse que diz: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Quer dizer, o rei, ele mudou. Não, o rei não se converteu, não temos notícia que ele se converteu, mas ele mudou. Ele não quis mais matar as pessoas. E ele até louvou a Deus. E ele ouviu Daniel quando Daniel pediu pelos outros. E ele aproximou Daniel dele. Daniel ficou na porta e deu cargos importantes para os amigos de Daniel. Então, ele mudou por causa da influência de um servo de Deus, chegando até a louvar a Deus. Ele não é que ele tenha se convertido, não é que ele tenha deixado de fazer bobagem. No capítulo seguinte, ele vai levantar uma estátua de ouro e vai mandar para a fogueira de novo Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então ele não ficou bonzinho, ele não passou a ser servo de Deus, ele continua mesmo pagão, mas ele restringiu-se a sua maldade. Ficou como que detida. E ele chegou até a louvar a Deus por causa do testemunho do servo de Deus, Daniel. E por causa também das orações de Daniel e dos seus amigos. Lembra que ele estava orando? Então, nós estamos vendo aqui, meus irmãos, o poderoso impacto de um servo de Deus no meio de um reino pagão, idolátrico. E o que Deus está nos chamando como igreja no século XXI é para nós fazermos exatamente isso. Nós, como
pessoas que levam em Cristo Jesus, porque eu disse para vocês que como tipo de Cristo, quando Cristo entra, acaba o medo, acaba a opressão e acaba a confusão de mente. Pois bem, nós temos que ser essas pessoas que tenham paz e que mostrem a paz de Jesus, que mostrem Jesus. Mostre a paz de Jesus, mostre o amor de Jesus, porque o ímpio, o pagão oprime o próximo e nós trabalhamos pela libertação do próximo em todos os sentidos e não pela opressão. Daniel trabalhou pela salvação dos mestres. Ninguém mais morreu e nós passamos na nossa vida, nas nossas atitudes pequeninas e grandes. Tem gente que se engaja por uma causa na sociedade, por exemplo, nos tempos da escravidão, quando pessoas lutaram, né, contra a escravidão e assim por diante. Existem esses que se engajam e como cristãos vão se engajar nessas lutas. Mas todos nós, num certo sentido, mesmo que não nos engajemos, não sejamos chamados por esse tipo de coisa, mas estamos sempre, onde nós chegamos, a opressão vai sendo denunciada e ela vai sendo dominada até pela nossa vida e pelo nosso testemunho, meus queridos irmãos, de acordo com os nossos dons, capacidades, talentos. Por exemplo, dá um exemplo para vocês aqui. Você tem, por exemplo, um empresário não cristão e ele só pensa no lucro, ele só pensa no enriquecer e ele oprime os seus trabalhadores, cargas horárias altíssimas, baixos salários. Não é isso que tem no mundo? Mas um cristão, um empresário cristão pensa diferente. Ele diz assim, não, eu quero compartilhar os meus lucros. Eu quero que os meus funcionários vivam bem. Eu quero ver como está a saúde deles, se eles estão sobrecarregados de trabalho ou não. Muda. Eu só dou exemplo, né, para dizer para você o seguinte, as pessoas, o cristão, ele é diferente. Ele tem uma paz em si, a paz de Cristo. Ele luta contra todo tipo de opressão. Ele é uma pessoa que tem um discernimento, que quando um pagão conversa com um cristão, de repente ele percebe no cristão uma sabedoria que ele não tem, porque o cristão tem Cristo, que é a fonte da sabedoria. E é isso que está acontecendo aqui, meus queridos irmãos. Nós estamos vendo um Daniel, que é um tipo de Jesus, quando ele entra tudo muda, mas um Daniel que é um servo de Deus, e como hoje nós, servos de Deus, hoje, quando Jesus entra, tudo muda, mas ele entra por qual meio? Quero colocar para vocês essas duas questões. Pense comigo. Quando Jesus entra, tudo muda, mas Jesus entra como? Irmão, Jesus não está mais andando por aí como ele andou naqueles dias, né? Ele não está mais andando por aí, mas ele entra como? Como é que ele entra nas famílias? Como é que ele entra nas repartições públicas? Como é que ele entra nas sociedades dos homens, nas cidades, no campo, nas ONGs, nos certos setores da sociedade, seja qual for? Como é que ele entra? Ele entra pelos nossos pés, meus irmãos. O que nós somos, irmãos? Nós somos corpo de Cristo. É isso que nós temos que entender nesse nosso século XXI. Não mudou, isso é assim. Ele disse, ide por todo mundo, vocês vão falar de mim. Era só Jesus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, Jesus está como que multiplicado pelos pés da igreja. De maneira que ele disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, lembra? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e todos vocês vão ser minhas testemunhas. Primeiro aqui em Jerusalém, mas depois na Judéia inteira, que era a província, e depois em Samaria, que era outra província, e não para aí, até os confins da terra. Então, pelos nossos pés que Jesus entra, pela nossa boca que Jesus fala, pela nossa vida que Jesus se manifesta. Por quê? Porque ele habita em nós por seu Espírito Santo. Porque nós o conhecemos. Nós não somos Jesus, como Daniel não era Jesus, mas nós somos servos de Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo para mostrar aos pagãos
que existe solução para o medo? Jesus. Que existe solução para a opressão? Jesus. Que existe solução para a confusão de mente, a perplexidade, a cegueira mental? Jesus. Jesus, e ele age através de nós. Agora vamos aprender com Daniel como é que isso acontece nas nossas vidas, irmão. Eu quero colocar para vocês uma coisa nesta noite. O que Daniel fazia? O que acontecia com ele para que ele fosse uma pessoa serva de Deus e que fazia a diferença como servo de Deus? Antes de falar isso, eu quero colocar uma questão que eu pus semana passada, na primeira mensagem do ano passado de manhã, em que eu disse assim, falei até do empresário, que é diferente do empresário cristão para o empresário não cristão, mas eu quero colocar em todas as funções. Aqui, não temos ainda empresários, né? Não sei se vamos ter. Mas todos nós temos uma função, temos um dom. Daniel também tinha muitos dons. Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham muitos dons, mas eles se destacavam dos outros, que também tinham dons naturais, mas eles se destacavam como servos de Deus. Então, é isso. Eu quero sempre lembrar isso para vocês, tá? É que nós temos que levar o Evangelho, o conhecimento de Jesus, mas isso acontece pelo anúncio propriamente do Evangelho, quando nós abrimos nossas bocas e falamos do Evangelho, mas também pela maneira como nós vivemos, trabalhamos, executamos as nossas funções de acordo com o Evangelho. Se tem, por exemplo, para vocês agora um empresário, né? Que ele, como homem do Evangelho, é diferente de um empresário pagão. Agora, vamos pensar, irmãos, o que estava acontecendo com Daniel e o que Daniel fazia intimamente no seu coração para que ele pudesse, então, ser essa testemunha e esse servo de Deus. Eu quero colocar para vocês o seguinte, você tem uma árvore muito bonita, frondosa, folhas verdes, frutífera, linda. Os passarinhos vão lá comer dos seus frutos, você come dos seus frutos. E aquilo tudo aparece. Mas existe uma parte que não aparece da árvore. Qual é? A raiz, né? Essa não aparece. É aquilo que não aparece, é aquilo que está escondido, mas é aquilo que é a fonte. Aquilo que é o principal. Aquilo que está em segredo, mas é aquilo de lá que vem o fruto, na verdade, e a vida e todas as coisas. Você tem um prédio, e um prédio muito bonito, e você olha aquelas paredes bem feitas, as portas belas, o piso muito bonito. Você vê tudo aquilo e você diz, que casa bonita, bem feita. Mas você sabe que tem uma parte que não aparece, que é o quê? É o alicerce, né? É aquilo que está por dentro, aquilo que você não vê, mas que se não tiver bem, a casa cai. Jesus mesmo deu exemplo. Jesus disse que nós temos o fundamento de nossa vida. Você vê uma pessoa cheia de paz, cheia de alegria do Espírito Santo, sábia, uma pessoa que não oprime, que ama, que perdoa, que faz o bem, que vive para o bem de todos, um cristão genuíno. Você vê uma pessoa assim, é o que você está vendo, mas existe algo que está enraizado, existe algo que está no profundo do ser, existe algo que você não vê. Você não pode ver, porque é a raiz, porque é o alicerce. E quando você observa Daniel, você vê aquele homem sereno, tranquilo, pacífico, que acaba salvando as pessoas da opressão, que tem discernimento, que tem sabedoria, que faz a diferença ali na sociedade pagã, mas existem algumas coisas internas nele. Quem é Daniel? Daniel é aquele que pode falar o que está no versículo 23. Vamos ler? Ele diz assim,
Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. A primeira grande coisa, irmãos, é que Daniel não é... Deixa eu ver aqui se eu uso algumas expressões aqui. Ele não é o inventor da roda, ele não é a fonte de todos esses benefícios, ele não é onde tudo começou, ele é alguém que vem numa linha de revelação divina, que começou antes dele, muito antes dele. Na verdade, se nós formos pensar no povo dele, começou com Abraão, centenas de anos antes, quando Deus chamou Abraão. Então, observe que Daniel, ele tem consciência de que o que ele sabe, o fato de Deus ser o seu Deus e de ele ter todas essas graças e bênçãos, vem não dele propriamente, mas do próprio Deus, como ele diz aqui, ó Deus de meus pais. É o Deus dos seus pais. É o Deus que vem se revelando há séculos aos antecessores, aqueles que viveram muito tempo antes de Daniel e que tem se revelado a eles. Portanto, são pessoas que de geração em geração foram transmitindo esse conhecimento de Deus e foram recebendo, porque nós sabemos que a revelação é progressiva, né? Todos nós crentes antigos sabemos que no Antigo Testamento Deus foi revelando progressivamente, né, as coisas. Cristo e o que ele iria fazer. Então, gradativamente, de geração em geração, essas pessoas guardavam a revelação, passavam para a geração seguinte, e vinha profetas nessa geração seguinte, que já tinham esse conhecimento anterior, mas que Deus dava mais conhecimento. E o conhecimento de Deus foi aumentando, de maneira que este conhecimento chegou a Daniel. E ele então pode dizer, Deus de meus pais. Então, a grande primeira coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, é que ninguém pode fazer a diferença neste mundo como servo de Deus sem essa obra de Deus, sem essa obra de revelação. Isto é, sem que Deus chegue até ele e revele até ele coisas que Deus já vem revelando há séculos. E é isso exatamente que nós temos na história da igreja. Nós estamos aqui, meus irmãos, nessa cidade de Belém, nesse bairro chamado Tapanã, no século 21, e cada um de vocês tem a sua vida, tem a sua história, mas vocês já pararam para pensar no que Deus tem feito até aqui? Meu querido irmão e irmã, se você tem conhecimento de Jesus Cristo, isso não começou com você, isso começou lá no Jardim do Éden, isso passou por Noé, Abraão, todos aqueles que nós lemos em Hebreus capítulo 9, os antigos. Isso chegou até Paulo, Pedro, João, que viram Jesus, apóstolos. Isso passou adiante por obra do Espírito Santo às gerações posteriores, aos chamados pais da igreja, aqueles primeiros teólogos, ao longo de toda a história da igreja. Há um homem chamado, por exemplo, Agostinho. Isso passou pelos séculos até chegar na Reforma, com Martinho Lutero, com Calvino, com os puritanos, com todo o movimento, irmão, de reforma, e através da história da igreja, por todos os avivamentos. Deus foi trazendo esta obra, está realizando essa obra poderosa, e essa palavra chegou a nós hoje, de maneira que nós podemos olhar para o passado e dizer assim, Deus, também, num certo sentido, dizer Deus de meus pais. Então eu queria que vocês pensassem uma coisa comigo aqui, meus irmãos. Para que essas coisas aconteçam, existe um grande trabalho de Deus ao longo da história de proclamação, de anúncio da palavra, e que até que essa palavra chegue a nós hoje, aqui, no século 21. Essa é a primeira grande questão. Agora, a outra grande questão, meus irmãos,
é que não somente essa palavra e esse conhecimento chegou até nós, como ele diz, Deus de meus pais, mas ele diz agora aqui outra coisa importante. Vamos ler. Eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não basta, há um sentido aqui, em que eu quero chamar a atenção de meus irmãos, em que Daniel está dizendo, não basta que sejas o Deus de meus pais, mas eu preciso ter para mim esta revelação. No caso aqui específico, Deus estava revelando a ele o sonho do rei. Mas não somente isso é verdade com relação... Isso não é verdade somente com relação ao sonho do rei, mas toda a vida de Daniel é uma vida em que Deus, pessoalmente, irmão, se revelou a ele. É algo pessoal. Deus veio a ele e se revelou a Daniel. De forma que ele pode dizer, tu me deste sabedoria. É pessoal. Tu me ouviste e tu vieste a mim e me deste sabedoria. Então Deus não somente trouxe ao longo da história, através dos pais, essa revelação, mas Deus trouxe pessoalmente a esse rapaz, a esse moço, essa revelação. E aqui nós temos também para nós, que Deus não somente tem trazido, se você é um crente em Cristo Jesus, veja que coisa importante, que Deus não somente trouxe ao longo da história essa revelação, mas Deus falou com você pessoalmente. Nós não somos o Daniel, nós não temos sonhos, nós não vemos coisas como os profetas antigos viam. Nós não precisamos, na verdade, disso, porque Deus deu para eles especificamente, mas nós temos uma experiência com Deus desde que Jesus chegou até nós. Será que nós podemos dizer esta noite que Jesus veio a nós pessoalmente e se revelou a nós e falou conosco como Salvador, como Redentor no momento de nossas vidas? E que nós cremos nele? Cada um aqui tem a sua experiência. Uns tiveram um evento dramático na sua vida, outros foi um processo, né? Mas a todos nós, se somos crentes genuínos, Jesus Cristo veio e revelou-se a nós e falou conosco. O que eu quero dizer, meus queridos irmãos, que tudo é graça de Deus, que tudo que Deus está fazendo em termos de Daniel e seus companheiros, e Daniel de hoje, é graça. Graça que vem ao longo da história e graça que vem nessa questão pessoal, em que ele vem e se revela a nós, em que ele vem e fala conosco. Daniel não tinha Deus como desconhecido, não tinha Deus como distante, não tinha Deus como Deus que teoricamente eu falo dele, eu acredito intelectualmente nele. Não, passava pelo intelecto, mas era muito mais do que isso, era pessoal, era algo da experiência, era algo da vida, era algo do contato, era algo da comunhão. Vocês lembram que a Escritura diz que Enoque andava com Deus? É isso, meus irmãos. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que traz Deus a nós, é o Deus conosco. É a presença do Espírito Santo. É nós andarmos com Deus. É nós estarmos na sua presença. Você ama o Senhor, meu querido irmão e irmã? Você creu nele como seu Senhor, como seu Salvador? Você sabe quem ele é? Você o ama? Você o quer servir, adorar, obedecer, conhecer, glorificar na sua vida? Isso é cristianismo genuíno. Isso é evangelho verdadeiro. Não é apenas ter uma religião, ter um costume, ter um ritual. Não é apenas o Deus de meus pais. É o meu Deus. Vocês estão entendendo? Não é apenas o Deus que se revelou ao longo da história, mas é o Deus que se revelou a mim, pessoalmente. Daniéis são pessoas que conhecem a Deus, que conhecem o seu Deus. E, portanto, fazem diferença no mundo. Mas Daniéis são pessoas também, meus irmãos, e que este conhecimento de Deus não é um conhecimento que vem como um presente, sabe? Nós passamos agora fim do ano, Natal, essas coisas, e nessas ocasiões as pessoas dão presente, e quando você recebe um presente, não é parcelado, né? Na verdade é parcelado para quem está pagando o presente, mas em termos do preço. Mas quando te dão um presente, o quê?
é inteiro, é total. O conhecimento de Deus não é como esse tipo de presente. O conhecimento de Deus verdadeiramente é parcelado. Deus ele vai se revelando a nós, se eu puder dizer assim, parceladamente, progressivamente. É por isso, meus irmãos, isso vai ser assim também por causa do fato de que ele é infinito e nós somos finitos. Então nunca nós teremos tudo de Deus, mas ele é tão glorioso e ele se revela tão maravilhosamente na pessoa de seu Filho Jesus, e ele se revela gradativamente. E, portanto, nós temos que ter contato com ele. Daniel sabia quem era Deus, mas Daniel não sabia de tudo sobre Deus. Por exemplo, Deus falou um sonho ao rei e Daniel não sabia o sonho. Deus tinha um propósito naquele sonho e Daniel não sabia qual era o propósito. Mas o que Daniel fez, irmãos? Buscou ao Senhor. Então veja, o que a Escritura está nos colocando aqui como princípio? Que Daniel conhecia a Deus, mas não conhecia tudo de Deus. E que Daniel, por causa de conhecer a Deus, amava a Deus e o buscava para conhecê-lo mais. E ele fazia isso de que maneira? De que forma ele fazia isso? Meus irmãos, exatamente orando e buscando esse conhecimento dos Deus dos pais, ou seja, da revelação que Deus já havia dado anteriormente, mas ele, como profeta, ele tinha isso que nós não temos hoje, ou seja, ele tinha uma revelação direta de Deus. Nós não temos hoje isso, nós temos uma revelação indireta, ou seja, nós conhecemos a Deus pelos profetas, e ele era um profeta, portanto Deus falava com ele diretamente, que não é o nosso caso, mas se aplica a nós da seguinte maneira: nós vamos buscar conhecer esta revelação dos pais e vamos buscar, meus irmãos, este conhecimento pessoal, no sentido de que, na medida que o Espírito Santo for revelando, nos fazendo entender mais e mais essa revelação que ele já tem dado, nós vamos ter esse Deus mais, como se fosse ainda mais nosso, no sentido de que nós o conhecemos mais ainda, e cada vez mais, e o amamos mais ainda. Ele busca o Senhor nas suas angústias, nas suas tribulações. Ele não sai correndo desesperado, perplexo, perdido. Ele busca o Senhor. Ele vai buscar sabedoria. Ele vai meditar no que Deus já tem revelado aos pais. Tanto que ele diz, Deus de meus pais. Mas ele também faz uma coisa em todo esse processo. O que ele faz, meus irmãos? Ele ora. Daniel é um homem de oração. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 17 e 18, vamos ler? Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então oremos nós. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Ele diz no versículo 23, que eu já li com vocês, mas eu quero destacar agora algo importante aqui. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças, eu te louvo. Ele louva a Deus. Ele não somente pede, mas ele louva a Deus. E ele diz, porque me deste sabedoria e força. Ou seja, ele mostra com essas palavras, me deste sabedoria e força, que ele buscou a sabedoria na oração. Então ele busca a sabedoria na oração. Ele ouve a palavra dos pais. Ele ouve a revelação de Deus, ele clama por isso. E ele agradece quando ele recebe. Ele passa a conhecer mais a Deus, e amar mais a Deus, e louvar mais a Deus. É um processo contínuo na vida desse moço. Ele está ali no meio da Babilônia, e ele faz isso. Mas vocês já observaram outra coisa? Que ele não faz isso sozinho. Ele não faz isso sozinho. Ele chama os seus amigos. Ele ora com eles. Ele não ora sozinho, mas ele ora com eles. Ele diz no versículo 17 que ele fez saber o caso a Ananias. Ele contou a aflição. Ele mostrou a eles a angústia que ele estava passando e que eles também estavam passando. E disse a seus companheiros, falou a eles, como que dizendo, e claro que ele falou, orem,
O versículo 18 diz, para que pedisse misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós, Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não, o quê, meus irmãos? Perecessem. Salva-nos, Senhor. Meus irmãos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, oremos juntos para que o Senhor nos salve. Vamos juntos orar. Vamos buscar a Deus. Companhia santa, piedosa, congregação, irmãos, daqueles que têm a mesma fé. A pessoa que ama a Deus, ela é levada a buscar ao Senhor em oração, em meditação, e ela é levada a buscar os seus irmãos, a congregar-se, a estar com eles, a falar com eles e a dizer, olha, orem por mim, orem comigo. E vamos juntos buscar, não apenas orar, mas orar pelo quê? Pela sabedoria. Vamos juntos buscar sabedoria. Vamos juntos buscar a palavra. Vamos juntos buscar o quê, irmãos? O conhecimento maior desse Deus. É unidade. Não parece hoje? Mudou. É a mesma coisa. Né? Quais são os Daniéis de hoje? Os Daniéis de hoje são aqueles que têm a revelação dos pais, são aqueles que têm, em segundo lugar, uma revelação pessoal de Deus, são aqueles que buscam e oram por mais revelação, e são aqueles que buscam e oram não sozinhos, mas com seus irmãos. Portanto, estão com a igreja de Deus, congregados, juntos com a igreja, e falando com a igreja, comunicando-se com a igreja, e apresentando as suas aflições, dizendo, olha, estou passando por isso, isso aqui está acontecendo comigo, orem por mim, irmãos. Olha, irmãos, nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que buscar mais conhecimento de Deus, vamos juntos buscar o Senhor, vamos juntos buscar mais revelação dele, a igreja, irmãos, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. É isso que nós estamos aqui hoje, orando juntos, meditando juntos. Depois nós vamos conversar e meditar nessas coisas, de acordo com as nossas necessidades e aflições. Nós vamos auxiliando e ajudando uns aos outros. Então é através de nossos irmãos, orando com eles, que Deus também vai se revelando a nós. E é essa questão, irmãos, que é a raiz que eu falei para vocês lá na minha ilustração da árvore. São essas questões que dizem respeito ao alicerce que eu falei da ilustração do edifício. São essas coisas que ninguém vê. Primeiro, o fato de que Deus tem falado conosco pessoalmente, e ninguém vê isso. Eu olho para vocês aqui, eu não sei o que está acontecendo no seu coração. Eu não posso ver o seu coração, é algo interno, é algo de respeito à raiz ou ao alicerce da sua alma, da sua vida. Mas se você crê em Jesus, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que Deus é o seu Deus. Você pode dizer que existe um conhecimento pessoal seu deste Deus em Cristo Jesus, que ninguém vê, mas que você sabe, e você tem experimentado isso ao longo de sua vida. E se por acaso não tem experimentado, vá a Ele e clame, Senhor, eu quero experimentar isso. Mas é algo que ninguém vê. E assim também, meus irmãos, quando nós buscamos a Ele em secreto. Lembra que Ele diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto. A oração verdadeira, pessoal, é aquela que não quer aparecer. A oração que quer aparecer é a oração do fariseu. Olhem para mim, vejam como eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. Mas a oração verdadeira em secreto. A oração verdadeira é aquela que vai a Deus quietinho, calado, muitas vezes em pensamento só. Pode falar também, pode clamar também alto, mas o ponto aqui é que não se está querendo que os outros vejam. É a minha relação com Deus em secreto. Eu vou a Ele, eu falo a Ele das minhas angústias, das minhas necessidades, eu clamo a Ele. Eu peço que Ele fale comigo, eu abro as Escrituras sozinho, eu medito sozinho. Existe essa coisa do secreto entre a minha vida e o Senhor Deus. Mas existe também algo da comunhão e de que não é tão secreto no sentido da igreja, que eu preciso também. É isso aqui que nós fazemos. Por isso que nós chamamos isso aqui de quê? De culto. Não é secreto, é culto público.
em que nós buscamos com nossos irmãos. É outra parte, é outro detalhe dessa busca, em que nós conversamos, em que nós apresentamos as nossas necessidades. Mas isso tudo, meus irmãos, ainda que seja público e ainda que seja aqui para todo mundo ver, e até um incrédulo que entrar vai nos ver cultuando e vai ouvir as palavras, mas ainda que seja assim, mas tem um aspecto de que isso mostra que está lá no meu coração. O que está no meu coração? Por que eu quero estar com meus irmãos? Por que eu quero conversar com eles? Por que eu peço para eles orarem por mim? Por que eu oro com eles? Porque eu tenho fé. Essa manifestação pública, do culto público, é uma expressão do que está em secreto também, que é a fé. Então, no final das contas, os Daniéis de hoje são pessoas que eles, mesmo quando eles buscam a ajuda de seus irmãos, que eles congregam, que eles ouvem, mas isso é um aspecto do que está na raiz, no alicerce do seu coração, a fé. Então é isso, irmãos. E aí eles vão conhecendo mais a Deus através de seus irmãos, das orações, dos diálogos, da comunhão, e eles vão amando mais ao Senhor. E esse secreto, esse coração, começa a arder mais e mais por Deus. É isso que vai nos fazer, quando nós saímos do secreto, quando nós saímos para o público. O tempo está acabando, mas eu já quero ir para esse último aspecto aqui. Quando nós vamos para o público, veja, existe o aspecto secreto, mas existe o aspecto público. Daniel busca Deus em secreto. Daniel busca apenas com seus irmãos. Isso ainda tem um aspecto secreto, é apenas a comunhão da igreja. E ele faz isso porque nele existe a fé secreta, existe a fé que ninguém vê, mas que se expressa nessas formas. Mas então, um dia, Daniel sai do seu lugar secreto e vai ao rei. E eu vou parar por aqui hoje. Na semana que vem a gente continua, tá bom? Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 20. Vamos ler o 24 em diante? Acompanhe aí comigo, por favor. Veja só, agora tem um aspecto público. Porque aí o texto vai dizer o seguinte: por isso Daniel foi ter com Arioque. Aqui é o público. Tá? O 24 segue o 23. No 23, Daniel agradece a Deus. No 24, Daniel vai ter com Arioque, um pagão público. Você tem um homem que tem uma vida secreta com Deus. E você tem um homem que se apresenta publicamente aos homens pagãos, a um Arioque, e diz: Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Veja que palavra agora. Ele leva a palavra da salvação. Não mates. Percebe? Não, ninguém vai morrer hoje. Ninguém vai morrer hoje. Não mates ninguém. Introduze-me na presença do rei e declararei a sua interpretação. Não mates, porque eu trago luz, porque eu trago revelação, porque eu trago o evangelho da salvação. Publicamente. Meus queridos irmãos, eu queria que vocês saíssem daqui pensando nisso, tá bom? Pense nisso hoje à noite. O seu testemunho público depende da sua vida secreta com Deus. Você só vai poder falar para um Arioque essas palavras se você anda com Deus no coração e você o busca em oração, meditação, junto com a igreja de Deus, todos os domingos, em todas as orações, em todas as oportunidades que você puder estar com seus irmãos. Se você tem uma vida secreta com Deus, você terá um testemunho público aos pagãos. Você vai ser semelhante a Daniel. Se você o conhece pessoalmente, se você anda com ele, se você o busca mais e mais e o conhece mais e mais, você vai poder se apresentar a um Arioque e dizer: não mates ninguém, porque eu trago uma mensagem de vida, de salvação. Posso pedir para vocês guardarem isso hoje? Posso? Medite nisso e diga diante de Deus: ó Senhor,
Eu quero te buscar secretamente, eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, eu quero saber mais e mais quem tu és. Aqui no meu coração, eu quero meditar mais, orar mais, congregar mais, para que eu possa amanhã, segunda-feira, chegar com os ariocas que eu vou encontrar e dizer: eu te trouxe uma mensagem de vida. Falar em algum momento e agir como alguém que traz vida em todas as minhas funções. Que Deus nos dê essa graça. E é assim que nós vamos fazer diferença. Semana que vem, prosseguiremos. Amém? Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor amado, aqui nós estamos meditando neste exemplo maravilhoso de Daniel, seus amigos, pedindo, Senhor, aplique em nossa alma a sua palavra, a nossa querida igreja, a nós que estamos aqui, aos nossos irmãos que hoje não estão presentes, toda a nossa igreja, e todos aqueles que vierem ouvir essa gravação também na internet. Ó Senhor, opera esta vida que só acontece com Jesus entrando. Quando Jesus entra, tudo muda, a vida entra, a paz entra, a sabedoria entra. Faz isso em nossa alma, que ninguém aqui seja, Deus, apenas um ouvinte, mas uma pessoa de fé, que ame, que conheça Jesus, que creia em Jesus desse seu coração e que te busque, Senhor, secretamente e com seus irmãos, para que possa chegar aos ariocas de hoje e dizer: não mates, não mates, não destruas a vida de ninguém, porque eu trouxe uma mensagem de vida. Faz isso, Senhor, abençoa, para que nós, nesse mundo de morte, de medo, de opressão, de destruição, levemos, Senhor, o Evangelho a essas almas perdidas. Abençoa nós aqui, a nossa querida, pequena, humilde igreja, para que nós aprendamos mais e mais essas verdades e possamos levar as pessoas que estão em volta de nós, a partir de amanhã, a vida que há em Jesus Cristo. Que assim seja, para o louvor e honra e glória do seu santo nome, em Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém e amém.